minutos, saiu de um documento aqui de Campinas, possíveis novas propostas para mudar algumas questões relacionadas à avaliação dentro da educação, que pode impactar no Brasil todo. A gente vai conversar sobre este assunto com a professora, que também é presidente da Associação Brasileira de Avaliação Educacional, a ABAV, a Maria Helena Guimarães de Castro, que já está conectada aqui conosco. Olá, Maria Helena, obrigada pela entrevista, um bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Guilherme, bom dia aos ouvintes da CBN Campinas, um prazer falar com vocês, bom dia. A senhora, pelas informações que confirmaram para a gente, foi uma das que ajudou a criar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, e agora, após um evento realizado aqui em Campinas, com inclusive representantes do MEC, os senhores acreditam ser necessária uma mudança nesse cálculo? O que pode realmente mudar e impactar a vida de estudantes e professores? Olha, Carol, aqui na Unicamp, no evento a semana passada, né, aqui da ABAV, nós discutimos o futuro do IDEB, o futuro do SAEB, enfim, de vários indicadores educacionais. No caso do IDEB, a discussão é como produzir um resultado que realmente consiga subsidiar o Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento e Financiamento da Educação. Então, o IDEB ele passa a ter, a partir deste ano e do ano que vem, ele passa a ter um papel importante no financiamento e na distribuição dos recursos educacionais. Então, aqui nós discutimos os critérios para esse novo indicador. Um dos problemas que compõem o IDEB é a avaliação da educação básica, que foi muito discutida, o SAEB, né? O IDEB é um indicador composto pelo SAEB, que é o resultado da avaliação da educação básica nacional, e pelo fluxo escolar, taxa de reprovação, né? Então, é a média desses dois indicadores que produz o IDEB. E agora há uma visão de que é preciso mudar o critério o conceito e a metodologia do IDEB. Essas mudanças, elas podem já impactar, por exemplo, em Prova Brasil para o ano que vem? Não dá para saber ainda, Carol, porque nesse ano nós não temos mais Prova Brasil, nós temos o SAEB no lugar da Prova Brasil, né? Esse ano nós teremos SAEB no final de outubro, começo de novembro, e o próximo SAEB será só em 2025. Então, no ano que vem, nós não teremos Prova Brasil, mas nós temos o sistema de distribuição de recursos da educação, o Fundeb. Então, a grande discussão é exatamente essa, como garantir essa redistribuição de recursos, passando mais recursos para os municípios que mais melhorarem no desempenho da educação a partir dos resultados do SAEB neste ano. Que o SAEB será no final desse ano, os resultados deverão ser divulgados em março, abril do próximo ano, e foi exatamente essa a discussão, como usar os resultados desse ano para ter uma redistribuição mais justa de acordo com a evolução de cada município no seu desempenho, tanto no quinto ano, nono ano, como também no segundo ano do ensino fundamental. Esse é o grande debate, Carol. Maria Helena, e quais as principais mudanças que vocês estão estudando fazer exatamente na prática para o estudante que vai fazer ali um desses exames? Bom, a primeira coisa é que, no nosso entendimento, a avaliação da alfabetização ao final do segundo ano, ela deve ser censitária, ou seja, abranger todos os alunos que frequentam o segundo ano do Brasil nas escolas públicas, né? Atualmente, essa avaliação ela é por uma amostra, né? Então, não é possível usar os resultados de uma amostra para definir a melhoria da qualidade da alfabetização. Uma outra proposta nossa é que a avaliação do quinto ano, ela considere o desempenho dos alunos na produção de texto. Hoje, a avaliação do quinto ano, ela é apenas com perguntas de múltipla escolha, cruzinha, né?
E o nosso entendimento é que, para avaliar bem o desempenho da criança ao final do 5º ano, é preciso também ter questões abertas, como perguntas, produção de texto, para ver se os alunos, de fato, conseguem compreender o texto, identificar os personagens, né? E se os alunos realmente estão sabendo escrever, argumentar corretamente. Esse é um ponto, na minha visão, extremamente importante, que foi discutido aqui. Também em relação à matemática, a nossa visão é que a avaliação de matemática, ela deve também ter questões abertas para ver o desenvolvimento do raciocínio lógico abstrato da criança ao final do 5º ano. São temas muito importantes. Os países, por exemplo, países como a China, Coreia do Sul, o próprio PISA, já usam questões abertas. O Brasil ainda está muito preso ao teste de múltipla escolha. A senhora acredita que depois dessas propostas, afinal foi um documento redigido ao final do evento, teve representantes do MEC participando, existe um prazo ou um período que vocês acreditam que essa discussão vai ter efetiva mudança no processo como um todo? Bem, Carol, primeiro assim, o documento ele está em processo de análise, né? Nós estamos circulando esse documento foi um evento muito grande, com a participação de 730 pessoas, os maiores especialistas do Brasil. Até o final, nós tivemos representantes do MEC, né, principalmente do INEP, porque a avaliação está ligada direto ao INEP. Um tema muito polêmico foi a discussão do Enem, acho que foi a discussão mais polêmica, foi a do Enem, né, porque não há consenso sobre como deve ser o futuro do Enem, especialmente considerando o novo ensino médio. Então, nós tivemos ali representantes do MEC, do INEP, dos estados, né, representantes de especialistas em avaliação, e as propostas são muito diferentes entre si. Eu acho que essa é uma discussão que precisará ser aprofundada agora, e há uma ideia do INEP em fazer um seminário específico sobre esse tema, para ver se chega a algum consenso, uma vez que até hoje não há consenso sobre o projeto do novo ensino médio, a reforma que está em discussão desde o começo do ano. A senhora citou o Enem. Qual que é a opinião em geral sobre a questão da multidisciplinaridade, né? Perguntas que envolvem não só uma matéria, digamos assim, mas tem um cruzamento, digamos assim, de mais de uma matéria. A senhora acha que é um caminho para outros exames também, assim como o Enem, alguns vestibulares estão adotando, ou o caminho é voltar ao que era antes e separar por matéria cada questão? Não, eu concordo com você, eu acredito, e na visão dos especialistas, o Enem precisa mudar, ele precisa avaliar outras áreas de conhecimento, outras disciplinas, precisa ter uma etapa que avalia a formação geral do aluno e uma outra etapa de aprofundamento acadêmico nas áreas, além da avaliação do ensino técnico profissional, que hoje é uma tendência e um itinerário muito importante na implementação do novo ensino médio. Tudo isso, agora, eu acredito que há pelo menos uma urgência na definição do que será o Enem, porque o INEP está atrasado. O INEP deveria ter definido uma nova proposta do novo Enem antes da mudança de governo. Isso não aconteceu. Esse ano, a nova equipe que está no INEP está preocupada. O anúncio é que, por enquanto, o Enem, em 2024, continua igual como é agora, o que não agrada os secretários estaduais de educação e também não agrada as escolas particulares. Então, você tem aqui, digamos assim, um confronto de posições entre o Ministério da Educação e entre os estados, que respondem por 85% da matrícula de ensino médio, e as escolas particulares. De outro lado, nós temos outras iniciativas, é o caso aqui do estado de São Paulo, tem o Provão Paulista, com provas seriadas que estão sendo aplicadas nos alunos ao final do ensino médio, né?
Nós temos ainda outras iniciativas em alguns estados. Alguns estados já estão, assim, saindo do Enem e começando a fazer novos tipos de avaliação. O próprio Unicamp, a Unicamp está diversificando cada vez mais, né? Além do vestibular, ela considera os alunos das escolas públicas, a Unicamp... Criou regras próprias, né? Tem várias provas, inclusive valorizando alunos que participam de Olimpíadas, alunos com altas habilidades no campo esportivo e tudo mais. Enfim, você tem um momento de transição, e eu acredito que daqui para frente o Enem realmente vai passar por mudanças, e isso depende, claro, de um acordo com o Ministério da Educação e com o INEP. Mas a senhora acha que pode caminhar pela extinção dele? Não. Não. Eu não acho que vai caminhar pela extinção. O que eu acho é que nós teremos, gradativamente, um Enem que será combinado com outros critérios. Por exemplo, eu volto sempre a falar do exemplo da Unicamp, da USP, por exemplo, e da Unesp, que consideram o Enem e outras avaliações, não apenas o Enem, né? Eu acho que essa pode ser uma tendência, né? Assim como pode ser que a opção seja ter um SAEB obrigatório para todos os alunos. O SAEB é o que era chamado de Prova Brasil, então aplicar o SAEB para todos os alunos do terceiro ano do ensino médio. Esse é digamos assim, uma média, um critério de desempenho, e além do SAEB aplicado a todos, ter outras provas combinadas com o resultado do SAEB. Eu acho que essa pode ser uma hipótese, mas eu não acredito que o Enem vai acabar, não. Vai acabar. Agora, essa divergência que a senhora apontou e colocou muito bem entre todos esses personagens dentro da educação no Brasil, por que a senhora acha que isso está acontecendo? A senhora acha que é um caminho para melhorar a qualidade de avaliação, para melhorar lá atrás, na hora de repassar conhecimento? Ou, de fato, falta uma política nacional? Eu acho que são dois fatores, Carol. Primeira coisa é o seguinte, o Enem, ele precisa mudar, né? Não dá para ter uma prova só com teste de múltipla escolha, fazendo avaliação para o maior exame de seleção para o acesso à universidade pública no Brasil, além das universidades particulares. Então, o Enem, nesse sentido, ele precisa ser aperfeiçoado, né? Do ponto de vista qualitativo, conceitual, metodológico. Um segundo fator é a introdução de novas tecnologias, quer dizer, no mundo inteiro, os exames estão cada vez mais sendo feitos online, né? São provas online, quer dizer, nos Estados Unidos, todas as avaliações agora, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, na Alemanha, enfim, as provas, elas são online, feitas por meio de plataformas adaptativas ou provas digitais. Aqui o Brasil ainda é lápis e papel, né? Quer dizer, você tem aí questões que precisam ser resolvidas. E, além disso, nós temos a questão do novo ensino médio. Quer dizer, o novo ensino médio, ele previa uma prova comum que avaliasse a formação geral básica e uma prova, uma segunda etapa, que avaliasse as escolhas dos alunos de acordo com os itinerários de desenvolvimento, os itinerários formativos. Essa decisão precisa ser resolvida, e o MEC ainda não resolveu, assim como há digamos assim, um desgaste entre o INEP, o MEC e as secretarias estaduais de educação. As secretarias estaduais de educação, elas estão implementando o novo ensino médio, então elas demandam uma nova proposta de ensino médio de acordo com o novo ensino médio, com o novo currículo, e isso não está resolvido. Então, você tem aí, digamos, uma tensão que, na minha visão, precisa ser rapidamente resolvida. Precisava ter uma tomada de decisão. Isso teria que vir dos governos? Então, essa tem sido uma discussão que envolve os estados, os governadores, né? Agora, tem que ter um acordo com o INEP, porque, historicamente, quem organiza, faz, implementa, aplica o Enem é o INEP, né? Então, precisa ter um acordo. E eu percebo, pelos debates, inclusive, que tivemos na semana passada, que o acordo ainda está muito distante, viu, Carol? Porque, enquanto isso, professora, desculpe até te cortar, enquanto isso, os estudantes estão
Eu tenho até aqui com cuidado com as palavras, né? Que a gente gosta de ser construtiva e positiva. Mas a gente sente que o conteúdo, nas avaliações quando são divulgadas pela imprensa, o conteúdo nem sempre tem sido dado da maneira que a gente gostaria de ver um brasileiro crescer com a educação desse país. Exatamente. E o maior problema, na minha visão, é a insegurança dos alunos, porque os alunos ainda não sabem o que vai acontecer com o Enem. Tecnicamente, teoricamente, não sabem para onde seguir, o que estudar, como que funciona. É uma insegurança educacional, se é que existe esse termo, né? Mas é isso mesmo. Até porque, olha, no mundo inteiro, o ensino médio tem uma parte que é comum e uma parte que é com disciplinas eletivas, com aprofundamento de áreas. É assim em todos os países. O único país que tem um ensino médio único, tinha até antes do novo ensino médio, era o Brasil. E agora há pressões, principalmente corporativas, eu acho importante registrar que há uma pressão corporativa de movimentos sociais e, sobretudo, sindicais, que querem a volta do passado. A disciplina, o ensino médio disciplinar, conteudista e não o desenvolvimento das competências do nosso século, que são as competências cada vez mais complexas, né? A criatividade, as competências digitais, a resolução colaborativa de problemas, é isso que se avalia hoje, porque a informação está aí, está disponível, está no Google, está no ChatGPT, está em todo lugar. Então, não se trata mais de decorar nada, tá certo? Tem que compreender e interpretar. Usar a informação. Professor, quero te agradecer. A gente torce por uma formação cada vez mais de qualidade. Obrigada pela entrevista. Bom trabalho a todos aí para a finalização do documento. Muito obrigada, Carol. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigada pela oportunidade. Até. Maria Helena Guimarães de Castro conversou com a gente. Ela é presidente da Associação Brasileira de Avaliação Educacional. Repórter